Bom dia, meus irmãos. Shalom. Bem-vindos ao canal Reciclando o Espírito. Esse canal foi criado com a intenção objetiva e simples de espalhar a boa nova do Evangelho, espalhar a palavra de Deus em obediência ao Senhor. E hoje não seria diferente, tem uma palavra poderosíssima da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos para a palavra. Meus irmãos, a palavra hoje está em Atos, capítulo 17. Eu começo no versículo 22 até o 30, e diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, a anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Meus irmãos, no século VI a.C., houve uma praga em Atenas e era uma época em que a demanda de ídolos, de deuses, criados pela imaginação do homem, era tão grande que era cerca de 30 mil, sendo que a população da época de Atenas era de 10 mil. Tem até uma piada de um comediante romano que diz que era mais fácil você topar com uma divindade, do que com o próprio povo de Atenas. E quando houve essa praga, foi rogado a todos esses deuses que cessasse essa praga, que ele desse uma solução, eles. E aí, não conseguindo, ficou sabendo-se de um homem chamado Epimênides, que cultuava um deus desconhecido. E aí chamaram. E na época ele deu uma solução muito simples, usando ovelhas, para que aonde as ovelhas se deitasse, e ele fez isso num horário em que não era comum que a ovelha se deitasse. Logo pela manhã, porque elas estavam com fome, então elas iam comer. E ovelha não come deitada, ovelha come em pé. E aí ele disse que soltasse as ovelhas, as negras e as brancas, e onde elas se deitassem seria levantado um altar. E aí aconteceu exatamente que elas se deitaram e levantaram, e aí os mais intelectuais da época perguntaram a ele que nome vamos colocar nesse altar, em homenagem ao seu Deus. Aí esse sábio, se eu não me engano era da cidade de Creta, Epimênides, disse o seguinte:
que nas laterais do altar bastava apenas que eles colocassem ao Deus desconhecido. A grande verdade é que não tem nada atestando que o altar que Paulo encontrou seja esse mesmo altar, né, dessa época, bem antes do momento em que ele pisa em Atenas, em que ele vai ensinar os atenienses sobre Deus. Mas não é isso que está em questão, e sim a mensagem que Paulo trouxe, visto que ele estava em Atenas para isso, para pregar o Evangelho, e ele viu um altar ao Deus desconhecido. E a grande verdade é que, se a gente parar para pensar, ninguém conhece Deus, ninguém viu Deus. O único que viu, né, que desceu até resplandecendo a face de Deus, né, para o povo de Deus, foi Moisés, mas assim mesmo era uma luz tão grande no rosto de Moisés que ficava difícil dizer que forma tinha. Então ninguém viu Deus, né? Ninguém sabe como era na época e como é Deus, né? Só sabe-se que Ele é invisível, mas real, que Ele é presente, como assim prometeu na vida de cada um de nós, e como a palavra diz aqui, mesmo que tateando buscasse a Ele, não que Ele estivesse longe, né? Ele estava bem perto de cada um de nós, e está. E isso até remete aí a um pensamento, a uma questão que perdura até hoje sobre igrejas que têm imagens, igrejas que não têm imagens. Mas na verdade o que a palavra prega é que Deus não habita naquilo que o homem criou com a sua mão, como templos, né, com pedra, com ouro, com prata, com pedra preciosa, esculpindo o que lhe veio à mente, o que sua imaginação pensou. Deus habita na derme, em mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro templo onde Deus habita. E Ele se faz conhecido através de sua atitude, porque Deus é amor. E amor de verdade não é abrir a boca para dizer eu te amo. Amor de verdade é você dizer, não é você dizer, é você fazer. E Jesus andou na terra fazendo, muito mais do que dizendo. Quando Jesus amava a cada um de nós, por onde ele passava, ele agia, porque amor é atitude. Quer conhecer esse Deus desconhecido, meu irmão, minha irmã? Olha a sua volta. Até para você que diz que não acredita em Deus, ou que conheceu Deus e se decepcionou e não gosta mais, Ele continua agindo em sua vida. Ele continua te presenteando com amor em tudo que Ele faz por você. Então permita-se abrir os olhos da sua percepção, sabe? E perceber o que Deus está fazendo por você nesse exato momento. E perceber a atitude dele, que reflete o verdadeiro amor que é Deus na sua vida. Ele está aí agindo o tempo inteiro. Seja numa situação financeira, seja numa situação de saúde, de enfermidade, sabe? Seja num milagre, de algo que você já tinha dado por encerrado, já tinha desistido de acreditar que ia dar certo e de repente aconteceu quando todas as probabilidades só provavam o contrário. Não existe sorte para aqueles que dizem assim, é sorte. É Deus. Eu costumo dizer até para meu filho, tudo de bom que acontecer em sua vida é Deus. O mal, a maior parte das vezes, é a gente, com a gente mesmo. Por isso que a palavra também diz de que reclama o homem de seus próprios pecados.
porque a gente cria o nosso próprio caminho e todas as vezes em que a gente semeia sem a instrução do Senhor, vai colher pedra. Quer conhecer o Deus desconhecido? Abre sua percepção, meu irmão. Ele está aí dentro de você. É o único templo onde Ele quer habitar. Amém? Um grande abraço a todos.